Olá, boa noite. Hoje eu vou gravar o meu vídeo de seminário exemplificando um pouco sobre o que é o suicídio, a depressão e envolvendo tudo isso no livro O Vendedor de Sonhos. O livro de Vendedor de Sonhos vai contar a história de um cara específico que ele é chamado de Maltrapilho. E ele é um homem muito misterioso que ninguém sabe sua procedência, nem o que ele é, nem quem ele é. Mas nós vemos no livro que ele, na verdade, ele era um homem muito rico antigamente, um homem muito próspero. Ele dava muito mais valor aos bens materiais do que à própria família, esposa e filhos. Só que ele nunca dava o devido valor. Ele sempre acabava dando valor aos bens materiais, ao seu trabalho, sempre priorizando. Com isso, a família vai fazer uma viagem, só que ele acaba não indo. Só que essa família vai sofrer um acidente e eles acabam morrendo. E ele se vê perdido nisso tudo. Ele se vê desolado, ele entra em depressão, ele entra em tristeza e ele não sabe mais o que fazer da vida dele. Então ele deixa tudo para trás, tudo que ele construiu ele deixa para trás para poder ter um novo sentido, para poder se curar dessa grande dor que ele tá sentindo. E ver que o sentido da vida não tá só nos bens materiais, não tá só no trabalho. Então ele vai levar uma nova perspectiva de vida para ele mesmo e com isso ele quer levar isso para as outras pessoas. Ele agora vai viver uma vida muito mais simples, até chamado de maltrapilho, com roupas que muitas vezes julga como de pobre ou suja. Ele vai viver uma vida extremamente simples do que ele vivia no passado. Ele vai agora vender os sonhos para as outras pessoas. Ele vai trazer o sentido de vida para as outras pessoas também. Ele quer gerar uma metanoia na cabeça das outras pessoas. Vai mostrar também um outro homem que está prestes a cometer suicídio caindo de um prédio, aonde que ele quer apenas curar aquela dor que ele está sentindo. Ele quer destruir aquela dor. Então, todo mundo fica chocado, todo mundo vê que ele estava em cima daquele prédio e ninguém consegue salvar ele. Só que esse maltrapilho vai chegar perto dele, vai, de uma forma muito simples, vai começar uma conversa onde que ele vai mostrar o porquê ele não deve fazer isso, porque ele não deve seguir com aquela ideia. Ele acaba conseguindo que esse homem não cometa suicídio e com isso os dois juntos vão levar perspectiva de vida para essas outras pessoas. Os dois juntos vão trabalhar agora e vão fazer um rebuliço no país porque eles vão ser muito inusitados. A vida não é só bens materiais, a vida não é só o financeiro, mas a vida tem muito mais além disso, né? A gente tem que seguir os nossos sonhos. Exemplo de uma história verdadeira que aconteceu no Brasil, de uma menina em 1993, onde ela tinha 16 anos. Ela acaba cometendo suicídio também, caindo de um prédio, numa queda livre de 25 metros. E ela comete suicídio e nós ficamos sabendo que é por causa de um amor não correspondido. Então é uma simples dor que parece, ela pode ter sentido uma dor muito forte onde que ela quer acabar com aquela dor. Então ela acaba cometendo suicídio. E é muito extraordinário no Brasil, porque nunca foi relatado, nunca foi mostrado imagens e o jornal acaba mostrando imagens dela caindo, e o que gera muita repercussão negativa. Também o que é a depressão? Aonde leva a depressão? Que a queda livre dela, que foi até de 25 metros, pode causar no nosso cérebro. Bom, o ar fica tão rarefeito que o sangue começa a circular tão forte que ele acaba esquentando e isso vai gerando a morte. Então, onde que nós morremos muito rápido. A depressão tem os efeitos na nossa vida que nos leva ao suicídio. A depressão, ela é a falta de... Ela é, na verdade, é um neurotransmissor. Ela é um neurotransmissores, que é onde que ela vai transmitir para outros neuros e vai estabilizar o nosso humor, os nossos sentimentos, e com a falta disso vai gerando a depressão, que é a falta de dopamina, serotonina e adrenalina, que regula o humor e a liberação de hormônios. Então, com a falta disso, com a desregulação disso, isso vai nos afetar, gerando a doença da depressão. Uma coisa que não tem cura, mas nós sabemos e nós confiamos em Deus que só Ele pode te curar. Mas tem muitos remédios para que possa diminuir e com o tempo melhorar uma vida de uma pessoa que tem essa depressão. O impacto da depressão na vida de uma pessoa é muito forte. Ela vai conter com pessimismo, baixa autoestima, falta de energia, aquelas pequenas coisas que traziam alegria antigamente não trazem mais. Ela vai sentir ela vai perder o sentido da vida, como essa menina, com uma falta de um amor não correspondido. Isso talvez
uma baixa autoestima nela mesma, ela se sentiu depressiva, ela se sentiu pra baixo e que causou o suicídio. Pode nos parecer um motivo bobo, mas nunca podemos, né, falar sobre a tristeza do outro, porque nós não conseguimos medir isso. Mas a depressão deve ser tratada, assim, com psiquiatras, tomando remédios, para tentar, ao mínimo, amenizar isso. Mas entramos naquele buraco profundo, muitas vezes não sabemos como sair, então a única solução, igual aquele cara do Vendedor de Sonhos, ele fala, eu não quero me matar, mas eu quero acabar com aquela dor. Então muitas vezes quem se suicida só quer acabar com essa dor. E o Brasil ele está em 8º lugar de suicídio e temos a análise de 800 pessoas se matam por ano a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos alguém sempre está se matando e cometendo suicídio, se enforcando, se jogando do prédio e enfim. E para finalizar, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós sabemos que a vida e a morte só pertencem a Deus. Então, obviamente, a Bíblia não é a favor disso, a Bíblia não nos fala que parado com o assassinato, então nós sabemos que o suicídio não é um agrado a Deus, obviamente, porque nós estamos tirando a nossa própria vida, o que é algo que só Deus decide. Só que uma pessoa que comete suicídio vai pro inferno ou vai pro céu. Não sabemos disso, mas uma coisa que também eu vi e que eu achei muito interessante é porque o amor de Deus por essas pessoas não muda. Por mais que essa pessoa sinta toda aquela dor e vá cometer suicídio, talvez no momento de lucidez, Deus ainda continua amando aquela pessoa. Então nunca sabemos aonde que aquela pessoa vai parar depois, aonde que Deus vai levar ela, mas um cristão, muitas vezes, eu teve uma frase que um não cristão ele só tá acelerando o seu processo de morte, ele só tá acelerando o seu processo, talvez, de não conhecer a Cristo. Mas um cristão, que se diz cristão, na verdade, acaba cometendo suicídio, talvez não teve o real conhecimento com Cristo, porque a depressão, como eu falei, ela não tem cura, mas nós sabemos que Deus tem muitos casos que Deus leva a cura para depressão e nessas pessoas. Então, nunca podemos falar que Deus não toca essas pessoas ou que Deus não pode curar, porque isso depende de cada um, depende de sua fé. Mas Deus está sempre aí para as pessoas, está proposto a ajudar elas, e por isso que a gente, como evangelhos, temos que levar o evangelho cada vez mais para que as pessoas reconheçam que existe alguém muito maior que elas para poder curar essa dor ou essa autoestima que as pessoas estão sentindo devido à depressão, essa falta de sentido, prazer nas pequenas coisas. Então, é geral sobre a depressão, suicídio e o que nos leva a isso também. Muito obrigada.